Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Pelo censo de 2010, feito pelo IBGE, nós contamos que a maior população de pessoas com deficiência no Brasil é as pessoas com deficiência visual. Nós temos que ter bastante cuidado e atenção para cuidar dessas pessoas, porque o número é bastante expressivo e a deficiência é bastante severa. Afinal, acho que 90% dos conhecimentos que nós adquirimos é através da visão. Para falar sobre esse assunto, para falar sobre o cuidado, para falar sobre uma casa que age em favor dessas pessoas a longa data, nós trouxemos a Eliana Cunha, que é assessora de serviços de apoio inclusivo da Fundação Dorina Novil. Tudo bem com você? Tudo bem. Eliana, quanto tempo você está na Dorina Novil? Na Dorina Novil há 15 anos. 15 anos? 15 anos. Então já tem uma vasta experiência em lidar com pessoas com deficiência visual. Isso, e há 25 anos atuo na área da deficiência visual. Então, há uma trajetória voltada para a deficiência visual. Eliana, nós não podemos falar sobre a Fundação Dorina Novil sem falar sobre a senhora Dorina Novil, porque ela é um ícone, né, dos cuidados e da inclusão no Brasil. A Dorina Novil, ela era deficiente visual. Então, a dona Dorina Novil, ela era deficiente visual, tornou-se deficiente visual aos 17 anos de idade e, ao perceber a ausência de recursos no Brasil, ela foi para o exterior, aprendeu o braille e trouxe o braille para o Brasil. E a história de vida da dona Dorina se confunde com a história a própria trajetória da história da deficiência visual dentro do Brasil. Então, ela realmente é uma referência, será sempre uma referência, reconhecida internacionalmente, ganhou vários prêmios, e o reconhecimento externo ainda maior do que o interno. Ela é muito conhecida lá fora, faleceu há 4 anos, com 91 anos, extremamente ativa, e dedicou a vida inteira em prol da Fundação Dorina e em prol da pessoa com deficiência visual. Isso é até chato falar isso, mas os grandes nomes do Brasil geralmente são reconhecidos mais fora do Brasil do que dentro do Brasil, né? Isso significa que a gente valoriza muito pouco os nossos heróis? Eu acredito que nós valorizemos pouco por uma questão cultural. Nós somos muito voltados, infelizmente, a exagerar na valorização de outro perfil de personalidades brasileiras, né? Então, se você perceber na música, em todas as áreas, aqueles que se destacam mais de uma maneira mais profissional não têm o reconhecimento aqui dentro. Há um populismo muito grande, eu não sei, na verdade, está muito enraizado mesmo na nossa cultura. E esses grandes expoentes que fazem história, que modificam a história, eles acabam não sendo lembrados. Existe uma falha, acho que até no próprio processo educacional, cultural, que não permite que essas pessoas tenham o reconhecimento que elas merecem e que, inclusive, nós brasileiros possamos falar delas com mais orgulho, né? E, inclusive, quando falamos da deficiência visual, pensar que temos aqui dentro, né, uma filha nossa que fez tanto pela deficiência visual. Então, isso falta mesmo em nós brasileiros, mas acho que em todas as áreas de conhecimento, cultura, arte, a gente vê sempre essa queixa, a gente ouve essa queixa, né? Eu me lembro do tempo que eu estava na escola, e eu acho que até hoje quase que é a mesma coisa. Quando se fala de heróis, de nomes da história brasileira, se fala de Tiradentes, Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I e morreu por aí, Duque de Caxias e acabou. Não se fala de mais ninguém, né? Se você for olhar em países como os Estados Unidos, como França, Alemanha, eles citam centenas de heróis, pessoas inclusive da história recente, né? Falando sobre os seus heróis, pessoas que lutaram pela pátria, pessoas que desenvolveram alguma coisa de benefício para a sociedade. E eu acho muito importante que as escolas brasileiras começassem a citar nomes como esses, por exemplo, e mostrar quem foi. Porque as crianças do colegial e até mesmo da faculdade, você cita nomes, expoentes, nomes de pessoas que fizeram um trabalho enorme, um trabalho grande pela sociedade brasileira e que os bacharelandos, eles não conhecem, nunca ouviram falar. Inclusive é importante que nós na Fundação, inclusive, recebemos muitos estudantes universitários que desejam desenvolver projetos relacionados à deficiência visual. E não deixa de ser uma forma também de eles conhecerem a história da Fundação Dorina, a própria Dona Dorina, a história de vida dela, né? E que possa transmitir para outras pessoas. Por isso que nós, na Fundação, além de atendermos as pessoas internamente, temos ações externas para levar esses conhecimentos para a sociedade de uma forma geral. Que vocês divulgam a história da Dona Dorina e divulgam a história da Fundação. Isso, e da própria deficiência visual no Brasil.
Nós temos lá na Fundação um centro de memória, que todos estão convidados a visitar, é só marcar um horário. Temos educadoras que fazem todo o tour pela Fundação e explicam a história da deficiência visual e da Dona Dorina. E, inclusive, nós temos projetos em que, atualmente, esse semestre, nós receberemos muitas escolas, muitos estudantes do município de São Paulo para conhecer esse centro de memória. É uma das formas de nós disseminarmos conhecimento sobre a deficiência visual e sobre a Fundação Dorina. Então, se as pessoas quiserem fazer uma visita à Fundação Dorina Novil para conhecer um pouco mais a história sobre a deficiência visual no Brasil, a história da Dona Dorina Novil, que é muito bonita, pode acessar o site www.fundacaudorina.org.br. Fundacal, né? Dorinanovil.org.br. Isso, fundacaldorina.org.br. Não é Novil? Não. Tá, então vou repetir. www.fundacaldorina.org.br. Lá você tem acesso a marcar uma visita, a informações gerais, endereço e tudo mais. Exato, e será um prazer recebê-los pessoalmente, porque a gente percebe que quando a pessoa entra em contato com esse universo, ela modifica o olhar. Então, uma coisa é, tudo bem, o site ele traz informações. Quando as pessoas vão até lá, todas relatam que sofreram algum tipo de modificação e se animam a levar essas informações para os seus espaços educacionais, profissionais. Eliana, eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir, que as pessoas que têm preconceito são pessoas que são ignorantes com relação àquele assunto, então tem preconceito. E elas ficam assim meio que na defensiva, né? Não quer entrar no mundo, acha que aquele mundo é muito triste, acha que aquele mundo é muito dolorido e muda exatamente como você falou, a perspectiva do olhar, a forma, né? O direcionamento e tudo que se refere à sensibilidade da pessoa em relação ao mundo, muda quando ela entra em contato com o mundo da pessoa com deficiência. Exatamente. Ela percebe que não é um mundo triste, que é um mundo alegre, que os deficientes visuais são muito alegres, dão risada, contam piada, falam de si mesmo, os deficientes auditivos a mesma coisa, os deficientes físicos a mesma coisa. É um mundo em que rola piada e assim, tiração de sarro mesmo, para falar a verdade, um do outro, solta, né? Não tem preconceito, não tem aquele, ai, como é que você levantou hoje? Não, hoje eu levantei sem enxergar, todo mundo sabe, certo? Não tem esse lado triste. É encarar assim, quando a pessoa tem uma deficiência, ela tem uma dificuldade objetiva, mas que isso é possível de ser lidado, é possível de ser superado e que, acima de tudo, não é a deficiência que é o mais importante, é o ser humano. Então, olhar para o ser humano que tem uma deficiência, sendo essa deficiência uma característica de verdade dessa pessoa. Então, ao trabalhar essas questões, essas pessoas, elas renascem, elas se redescobrem, muitas, inclusive, modificam tanto a vida que tem uma vida até mais interessante do que antes. Sim. Percebem outras questões do mundo que antes elas não estavam ligadas. E, óbvio, na hora que a pessoa chega na instituição, ela está carregada de tristeza, de dificuldades. E na medida em que nós vamos mostrando para ela as possibilidades, ela vai se reabilitando e vai se descortinando uma nova vida, essa alegria volta a acontecer. Então, esse processo de transformação da pessoa é muito bonito de ser visto. Então, não tenha dúvida de que quando você... se você não é deficiente, você ficou deficiente, não tenha dúvida que você passa por um momento de tristeza, você passa por um momento de recuperação. Eu tenho experiência pessoal com relação a isso. Fiquei deficiente com 41 anos. É lógico que eu não saí dando risada, né? É lógico que eu não saí, que maravilha, fiquei deficiente. Lógico que não. Tem um período de choro, tem um período de adaptação, tem um período de reconhecimento do meu novo corpo, né? Das minhas novas atividades, das minhas novas potencialidades. Mas o importante é dizer o seguinte, que depois de 20 anos como deficiente, eu falo claramente sobre isso. Eu fiz muito mais do que nos meus 41 anos sem ser deficiente. Fiz muito mais. E não perdi a alegria. Eu acho que hoje eu enxergo o mundo de uma maneira talvez mais lúcida do que antes. Eu enxergava o mundo um pouco mais embaçado. Eu enxergo o mundo um pouco mais lúcido hoje. E é mais ou menos isso que acontece com as pessoas que também perdem a visão e chegam na Dorina Novil. Exatamente. A gente vê essa pessoa renascendo, como você disse, tem o primeiro impacto, tem todo esse trabalho, e aí ela começa a se redescobrir, fazer novos amigos, novas possibilidades,
daí a importância da sociedade se preparar para receber as pessoas, porque a pessoa se reabilita, ela se renova e chega na sociedade, a sociedade está com as portas fechadas ou de uma maneira inadequada, isso faz com que não haja aproveitamento, a pessoa não consegue dar os passos que ela necessita como cidadão. Então ela não consegue estudar, ela não consegue trabalhar direito, então tudo isso precisa desmistificar. Porque quando fala de visão, em geral pensa-se que, nossa, o mundo do cego é triste, ele não consegue fazer mais nada, é impossibilitado e não é verdade. Então nós temos pessoas lá maravilhosas que por isso que eu entrar em contato com as pessoas ajuda a desmistificar. E é aquilo que você falou, aquilo que eu não conheço, a ignorância, o não conhecimento, leva ao receio. E o receio afasta. Então, quando você entra em contato e conhece, você percebe as possibilidades e você acredita de verdade. Então, você leva essa visão para o seu espaço social e vai abraçar essas pessoas da forma como elas merecem, desenvolvendo suas potencialidades. Me corrija se eu te falar besteira. Tem muitas pessoas que falam assim, deve ser muito triste viver no mundo da escuridão, né? Você não acha que o espírito tem luz suficiente para clarear tudo em volta? Eu penso assim, acho que é uma questão mesmo eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a natureza, a essência, o espírito, ele é extremamente mais importante e é o que leva o nosso corpo mesmo, que vai dar luz a esse corpo. E a questão de não enxergar, ou as pessoas que têm baixa visão, que enxergam pouco, o que acontece é que a visão, da mesma forma que ela informa bastante, ela também distrai bastante. Então a gente nota nas pessoas que perdem a visão outras sensibilidades, desenvolvem outras capacidades que quem enxerga acaba se perdendo com tanta informação. Nós somos bombardeados por imagens o tempo todo. Sim. Então a pessoa que não enxerga, essa que é a grande, vamos dizer assim, é o pulo do gato, né? Pegar nesse detalhe, já que eu fiquei com a deficiência, 80% das pessoas cegas com baixa visão são adquiridas. Então sofrem por esse processo de impacto, como eu era e como eu estou agora, né? Elas começam a descobrir outras habilidades, outras possibilidades, um outro universo que antes era impossível de ser percebido. E começa a abrir um canal maior dos outros sentidos para absorver informações. Exatamente. Nós temos 5 sentidos, falei isso há pouco tempo. A visão é o maior canal de informação que nós temos, chega a mais de 80%, quase 90% de informação é obtida através da visão. Exato. Os outros sentidos recolhem menos. Então, quando a pessoa perde a visão, ele começa a canalizar as informações para os outros sentidos, começa a perceber mais, quer dizer, aquela percepção periférica que existia antes nos outros sentidos, começa a ser uma percepção agora racional. E ele começa a absorver informações através dos outros sentidos de uma maneira mais abundante. As pessoas falam até, a pessoa cega com deficiência visual, ela escuta mais. Não é que a capacidade auditiva, a quantidade aumenta, mas a atenção aumenta sobremaneira. Sim. Basta que a gente faça um teste, até quem está em casa pode fazer também, fechar os olhos um pouquinho, como os sons à volta ficam mais perceptíveis, como os cheiros, o tato. Então, todos os outros sentidos, eles se abrem, você não demanda energia para a visão, você canaliza para os demais. E esses meios de conhecimento do mundo, os outros sentidos, é aí que a gente também entra para educar essas pessoas, reeducar as pessoas que perdem, ou mesmo as crianças que nascem com a deficiência visual, para que ela desenvolva mais esses sentidos, para compensar essa perda visual, para conhecer o mundo, conhecer as pessoas, promover a relação interpessoal, enfim, para que ela tenha a vida muito próxima de uma condição normal, de uma condição sem a deficiência. Eu acho que é fácil fazer a nossa amiga de casa, o nosso amigo de casa, perceber isso que a gente está falando. Toda vez que nós entramos no estado de prece, ou no estado de meditação, onde você quer fazer a concentração dos seus órgãos, a concentração do seu pensamento, você não fecha os olhos? Fecha os olhos. Exato, você fecha os olhos para não distrair, onde você concentra todas as informações aonde é necessário naquele momento. Se é um estado de Buda, né? Você precisa perceber o vento, então você dirige o seu pensamento para os outros sentidos. É isso? É isso então mesmo. você fecha os olhos para fazer prece, você fecha os olhos para se concentrar e aí por diante. Então você percebe que os seus outros sentidos começam a ficar mais atentos. É isso? É isso. Então, a partir de uma perda que já aconteceu, aquilo que você falou, ninguém deseja a perda e fala, nossa, que bom, perdi.
né? Mas aí eu vou trabalhar em cima disso. Espera, em vez de prestar atenção no que eu perdi, eu vou prestar atenção no que eu tenho. Acho que a grande percepção da reabilitação, o grande ponto é realmente prestar atenção no que se tem, não no que se perdeu. Isso acho que em todos os sentidos da vida, né? Toda vez que nós ficamos muito presos naquilo que nós não temos, nós não conseguimos avançar. Quando nós prestamos atenção no que temos, nós aumentamos aquilo que temos e a vida se torna mais fácil e possibilita que eu tenha vida. Né? É verdade. Eu acho que é isso verdade. faz parte da própria Eu desenvolvimento procurei colocar humano. mais força nos meus braços. A perna ficou sem força, mais força no braço. Exatamente. Nós estamos conversando com a Eliana Cunha, que é assessora de serviços de apoio à inclusão da Fundação Dorina Novil. Ela está explicando para nós sobre a capacidade da pessoa com deficiência visual se relacionar com o mundo. Nós vamos no próximo bloco falar um pouquinho mais da fundação e aprofundar também a relação da pessoa com a sociedade, a pessoa com deficiência visual com a sociedade. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com Eliana Cunha, que é assessora de serviços de apoio à inclusão da Fundação Dorina Novil. Nós estamos conversando sobre a relação das pessoas com deficiência visual com a sociedade de uma maneira geral, como ela percebe, como ela se recupera quando fica deficiente visual e aí por diante. Eliana, nós estamos falando sobre comunicação. A Dorina Novil foi a primeira pessoa a trazer o Braille para o Brasil, Isso. certo? Então ela foi uma pioneira na questão da comunicação do deficiente visual e depois se espalhou. Você acha o Braille hoje é a maior fonte, digamos assim, de comunicação do deficiente visual? O Braille ele é uma importante fonte de comunicação. Agora nós temos outros recursos tecnológicos que complementam o Braille. Uma informação importante é que para a criança o Braille é fundamental para o seu desenvolvimento neuropsicomotor. O Braille está para a criança cega como a caneta e o papel está, a escrita está para a criança que enxerga. Então se pensa em abolir o Braille do aprendizado. Na idade adulta a pessoa pode optar, assim como as pessoas que enxergam. Quantas pessoas hoje de fato usam caneta e papel? Então tem muita gente que usa só computador. Sim, vai ser abolido. Eu estava falando agora há pouco aí. Porém, que a letra cursiva vai ser abolida das escolas em alguns anos. E o que acontece? Só que na fase de aprendizagem, isso já está comprovado por vários estudos que não é adequado. Há necessidade da aprendizagem tanto da caneta, da tinta e da caneta e do papel para a criança que enxerga, como do Braille para a criança que não enxerga, porque é o mesmo processo. É um código que favorece o desenvolvimento dessa criança para ela entrar em contato com o mundo da leitura. Posteriormente a isso, aí sim, ela pode escolher outros recursos. Temos livros falados, livros digitais, toda a tecnologia que vem se ampliando, que é muito favorável para a pessoa com deficiência visual. Os computadores não tinham que ter tecla com o Braille? É que não necessariamente, porque a pessoa cega, ela memoriza as letras. Mas então, não tem de computador para computador, tem algumas teclas que variam lá, teclas de comando? Mas tudo isso é facilmente ensinado. Então, o que é interessante você ter falado isso, porque muitas vezes, por exemplo, um empregador, ele acha que é super difícil ter uma pessoa cega no seu trabalho e não é. Porque existem os recursos tecnológicos, eles vêm justamente para complementar nessa área. Então, dá para a pessoa se adaptar ao teclado, dá para a pessoa se adaptar aos recursos de voz. Elas manuseiam com a agilidade de uma pessoa. Tem softwares maravilhosos. Tem softwares gratuitos. Existe uma gama de possibilidades que é a questão de assim, eu quero conhecer esse universo. Quando a pessoa se abre para conhecer, ela fala, não, realmente vale a pena, eu vou contratar essa pessoa tendo as qualificações, né, adequadas, e ela vai desenvolver seu trabalho porque vai ter condições e não são condições super extraordinárias. Que acho que é isso que tem que romper bastante ainda na cultura. Quando se fala em cegueira, ainda há um espectro de, nossa, é impossível. Essa pessoa não vai conseguir fazer nada, não vai estudar, não vai trabalhar, não vai fazer nada. Muito pelo contrário, elas dançam, elas jogam, elas trabalham e fazem tudo. Agora, precisa de adaptação. E não é uma adaptação complexa, acho que isso que precisa ficar mais claro. Até as adequações arquitetônicas são mais simples para uma pessoa que não enxerga. E são mais adaptações de certos aparelhos de comunicação
E atitudes. Acho que a grande... Você dando ferramentas para ele está livre. Ele está apto porque o pressuposto é que antes ele já fez um processo de reabilitação. Uhum. Não é a pessoa que ficou cega e já vai para o mercado de trabalho sem esse processo. Na medida que ele faz a reabilitação e os espaços se abrem para dar a possibilidade, eles decolam. Ok. Acho que isso tem Sabe que que ficar bem claro. uma vez eu estava assistindo uma palestra sobre, inclusive, a almofada Rorro. E era um americano que estava falando, e ele falava coisas muito óbvias, sabe? Coisas que a gente já sabia. Aí no final, nós, achando já o cara meio chato, né? Ele disse assim, sabe por que, que o americano é o maior vendedor do mundo? Ele vende tudo, né? Ele vende, inclusive, o sistema dele, né? Porque o americano não tem vergonha de ser óbvio. O americano não tem vergonha de falar o óbvio. Então, contando isso por quê? Eu acho que a maior parte das pessoas que nos assistem sabe o que é braille. Mas eu gostaria de explicar. Braille são aqueles pontinhos, né, que o cego lê com tato. Então, cada série de pontinhos daquele representa uma letra, cada série de pontinhos representa um ponto e vírgula, ele dá um início lá para saber se tem maiúsculo ou minúsculo. Então, existe uma forma bastante complexa para nós, para entender aquilo, mas para o cego é muito simples. Ele passa o dedo e tem cego que lê com as duas mãos, assim, né? Vai direto. Ele tem uma percepção daqueles pontinhos maravilhosa. Porque se a pessoa que enxerga for aprender o braille, ela vai usar a visão para enxergar os pontinhos. Então, esses pontinhos são 6 pontinhos numa cela, que a gente chama de cela, e essas combinações vão traduzir a questão das palavras, das letras. E para a pessoa que enxerga, ela vai usar a visão. O cego não, o cego ele vai usar o tato. E usando o tato, ele consegue escrever depois com a punção e a reglete. Ele escreve, e aí sim, por isso que é importante esse desenvolvimento, porque vai desenvolver toda a parte perceptiva, tátil, neuropsicomotora. Não, é fundamental. Essa eu não posso deixar de contar. Eu escutei de um cego. Diz que, isso é piada. Diz que uma senhora estava sentada no banco do ônibus e o cego lendo o livro em braille. Aí ela olhou, e ele lá atento para o livro, ela comentou com a outra vizinha do lado, nossa, esse homem deve enxergar bem, para se enxergar esses pontinhos aí. Para ele conseguir enxergar todos esses pontinhos, ele deve ter uma visão maravilhosa. O cego lendo em braille ali do lado. Eles escutam muitas coisas que compartilham conosco, essas histórias que são curiosas, porque pelo desconhecimento mesmo, né? Como as pessoas se impactam. Eles riem, né? Riem muito. E contam entre eles e contam pra gente, e a gente ri junto, porque realmente é engraçado. Agora vamos falar da fundação, especificamente. A fundação está sediada aqui em São Paulo, em que bairro? Na Vila Clementino, próxima à estação Santa Cruz do metrô, na Está rua lá Diogo de Faria. Desde que nasceu? Há 69 anos. 69 anos. Hoje a Fundação Dorina Novil recebe quantas pessoas em atendimento? Este ano nós fizemos 15 mil atendimentos a 500 pessoas ativas neste momento, recebendo reabilitação, uma média por mês de 1.200 terapias por mês. Quantas vezes uma pessoa precisa ir na Fundação Dorina Novil, ou quanto tempo ela precisa ir para se reabilitar? Você diz tempo em questão de... A pessoa fica cega, ela vai para a Dorina Novil. Quanto tempo ela precisa para se reabilitar? Ou seja, para ela voltar ao convívio social independente. Então, se ela for uma pessoa adulta, a média do processo... Existe sempre uma média porque os programas são personalizados, de acordo com cada um. 9 a 10 meses, aproximadamente. Se for uma criança, ela vai ficar conosco, se chegar bebezinha, porque nós atendemos desde o recém-nascido até nosso mais velho, tem 101 anos. Aí você tem que dar todo o conhecimento social para ela... Todo o desenvolvimento, desde a fase do engatinhar, outro aspecto, tudo. Exatamente. Então, ela vai ficar conosco até a fase escolar. Só que nós trabalhamos no contraturno da escola, em média as pessoas frequentam uma vez por semana, onde a gente se esforça para colocar todas as terapias no mesmo dia, para otimizar, nós estamos em São Paulo, né? Então os deslocamentos são difíceis, né? E de forma concentrada. A pessoa vai para lá e fica várias horas. Fica várias horas, porque tem vários atendimentos. Nós temos uma equipe multidisciplinar com vários
profissionais de diversas formações que em conjunto vão elaborar o programa de reabilitação, a gente chama reabilitação do adulto e habilitação da criança, para que ela possa se desenvolver. Esse programa de reabilitação, ele é só associação à vida diária ou você também emprega conhecimentos como, por exemplo, o conhecimento de disciplinas escolares? Não, a disciplina não é escola. Então, nós utilizamos, a pedagoga, só ela vai utilizar... associação da vida diária, o que ele vai fazer no dia a dia. Isso, no dia a dia e também no aprendizado escolar. Então, os conteúdos que ele aprende na escola, a pedagoga utiliza para fazer todo o processo de desenvolvimento dessa criança. No adulto, nós temos cursos de informática, cursos de administrativos relacionados ao trabalho. Então, há todo um trabalho voltado para que essas pessoas se preparem também para o mercado de trabalho. Você chega a atender lá também surdos cegos? Não, nós não temos essa especificidade. Só cegos? Pessoas cegas e com baixa visão. Vocês usam equipamentos diferenciados para fazer as pessoas terem acesso às suas ferramentas do dia a dia? Ali nós temos, porque como as áreas, cada profissional se utiliza das suas ferramentas, né? Então, por exemplo, nós temos uma equipe com fisioterapeuta, então na sala da fisioterapia tem esteira, tem aparelhos para auxiliar no equilíbrio. Então, toda pessoa que perde a visão fica com o equilíbrio alterado. Na clínica de baixa visão, temos todos os aparelhos relacionados de forma que a pessoa possa fazer de novo sua leitura, sua escrita, ampliação das imagens. Tem a sala com os computadores, com todos esses softwares para que ela possa experimentar e aprender a usar, porque tudo isso tem que ser aprendido. E, mais do que tudo, as técnicas. Todos os profissionais são especialistas em deficiência visual. Então, cada um na sua abordagem, terapeuta ocupacional, pedagogo, fisioterapeuta, ortopedista, oftalmologista, professores de orientação e mobilidade, que é o que Liana, eles solicitam muito. A gente percebe que o deficiente visual ele tem uma percepção espacial assim enorme. Ele tem uma capacidade de absorver o ambiente, o espaço onde ele encontra, muito rápido. Essa percepção ela já começa a aparecer logo no início da deficiência ou depois da reabilitação? Existe um tempo para isso? Depois da reabilitação. Então, na medida em que ela aprende a se perceber novamente, conhecimento do seu corpo e se relacionar no espaço. Então, precisa ser aprendido, estimulado. Parece que é um computador que fica o tempo todo medindo o espaço em metro, em centímetro ou em passos para ele saber aonde ele está. Porque tudo isso é ensinado nessas aulas de orientação e mobilidade. Tá. Que ele precisa utilizar depois a bengala, alguns posteriormente vão ter um cão-guia, enfim. Mas são pessoas que precisam, acima de tudo, aprender a se conhecer e conhecer o espaço em que se desloca para poder se referenciar onde quer que ele esteja. A Fundação Dorina Novil fabrica alguma coisa? Por exemplo, máquina, braille, bengalas, ela fabrica? Nós não fabricamos os materiais. Nós indicamos fora para que seja adquirido. Mas lá dentro vocês têm aula que a pessoa digita o braille? Sim, nós temos lá todos os materiais e equipamentos para que elas aprendam. Certo. Agora, a aquisição é fora da fundação. Hoje existe uma discussão no mercado com relação ao bengala e o cão-guia. Uns falam que o cão-guia é a melhor forma de andar na cidade, outros não abrem mão da bengala. O que vocês aconselham no primeiro momento? Ou deixa a pessoa escolher? Então, na verdade, assim, mesmo a pessoa que vai adquirir o cão-guia, ela vai aprender a bengala antes. Então, o ensino da bengala, do manuseio da bengala, dessa orientação e mobilidade é fundamental para todas as pessoas cegas. Depois, quem optar pelo cão-guia, aí é uma outra trajetória que nós não temos na fundação e que depende muito da pessoa, da situação, existe todo o cuidado com esse cão. A pessoa que tem esse cão-guia tem que ter um aspecto psicológico, características, a casa. Existe toda uma gama de cuidados especiais em relação ao cão. O cão não substitui a bengala. Ele é uma opção depois que você aprendeu a usar a bengala. Mas o cão ainda é um aparelho, digamos assim, tá? É uma ferramenta muito cara, né? É muito caro. Os treinamentos, a maioria deles são feitos no exterior. Existe a manutenção desse cão, existe a questão ele tem um tempo que ele trabalha, ele se aposenta, depois de 12 anos, se não me engano, ele se aposenta e você tem que trocar
por um outro cão, quer dizer, e a pessoa tem que ter uma afinidade também com o animal, tem que gostar muito, então é por isso que é opcional. Então todas as pessoas que perdem a visão aprendem orientação e mobilidade com a bengala. O cão-guia já é uma questão, vamos dizer assim, é um plus aí de quem realmente gosta, de quem realmente tem as condições adequadas para tê-lo em sua casa. Liana, nós estamos terminando, mas eu precisava saber o seguinte, existem vagas abertas para a Fundação Dorina Novil ou está esgotado, fila de espera, como é que está hoje? As pessoas podem procurar, existe uma fila sim, porque nós temos, só a nossa unidade é a única na Vila Clementino, a demanda é alta, não é? Mas as pessoas podem procurar e se inscrever. Então, ligar... Mas é longa a fila de espera? Vai depender muito da idade e do programa que ela vai necessitar. Tá? Mas o que é interessante é que nós temos programas em que as pessoas, enquanto esperam o começo da reabilitação, elas já vão fazendo grupos para conversar sobre a deficiência. Outra pergunta importante, é pago? Não, é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Se você precisar entrar em contato com a Fundação Dorina Novil, entra no site www.fudacaodorina.org.br, ok? Ou no telefone 5087-0999. Repete? 5087-0999 ou 5087-0998. Para fazer doações também dá, viu? Também. Eliana, obrigado por você vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço. Obrigado à dona Dorina, que está do outro lado nos assistindo, certo? E com certeza trabalhando bastante, porque ela não parava nunca. Não parava nunca, é verdade. E obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. E nós te esperamos na próxima semana. Um abraço.